Meu nome é Carlos, eu sou médico intensivista titulado pela AMIB, sou médico da rotina do Hospital São Domingos, ex-residente do Hospital São Domingos, da nossa UTI, especialista em ECMO pela ELSO. Desde o primeiro caso, como o Dr. Zé Raimundo já adiantou, eu fiz parte da primeira equipe que algo voluntariou-se para trabalhar junto a essa nova doença que a gente já tinha alguns meses de conhecimento, que mais tarde ou mais cedo chegaria ao nosso hospital. Eu vou delinear uma linha do tempo, o que aconteceu ao longo desses tempos, o que aconteceu também com o nosso serviço e muito mais o nosso know-how de tratamento, de como nós, UTI do Hospital São Domingos, tratamos o Covid, que essa doença deu uma oportunidade para que toda a humanidade, toda a medicina moderna aprendesse ao mesmo tempo que caminhava, o que, sem sombra de dúvida, é um desafio monumental. Então, dia 31/12 do ano passado, de 2019, foi relatado o primeiro caso na China. No dia 21 de janeiro foi descrito o primeiro caso nos Estados Unidos. Quase que simultaneamente o primeiro caso foi descrito na França. 6 dias depois foi descrito o primeiro caso na Itália e toda a tragédia que o futuro reservava para a Itália. O primeiro caso foi descrito 4 dias depois no Marrocos, foi o continente africano. Nesse mesmo dia foi descrito o primeiro caso na Austrália e assim todos os continentes habitáveis do mundo. Em fevereiro já tinham casos, considerando que a América do Norte também, a América do Sul também faz parte da América. No dia 25/2 foi relatado o primeiro caso no Brasil e quase um mês depois foi relatado o primeiro caso no Maranhão, confirmado. Dias antes, no dia 27, a gente já tinha tido a primeira internação na paciente que em seguida fecha Covid, e dias antes a gente tinha tido o primeiro caso de suspeita de Covid, que fechou como um caso de infecção por H1N1, mas a paciente tinha um vínculo epidemiológico de contato com alguém vindo do exterior naquela época. Durante esses 8 meses, a contar hoje 241 dias precisamente, várias coisas aconteceram no mundo. Do ponto de vista social, da saúde, das relações profissionais, eu obviamente vou me ater à experiência do nosso hospital, mas acho que vale a pena delinear o que a gente passou por tudo isso já no fim do ano, no último Hot Topics do ano. A gente tem um dito novo normal, essa foto nada surpreendia a gente no início do ano, mas hoje surpreende muito essas pessoas com máscara não serem asiáticas, a população aprendeu a andar de máscara e talvez isso tenha algum impacto, que não é o tema da aula, mas talvez tenha impacto com a gravidade e a disseminação da doença. Isso ainda não é preciso pela literatura. As relações humanas, as proximidades entre as pessoas, fez uma pandemia de divórcio no Brasil e, como todo o mundo, as pessoas ficaram mais próximas. Por estarem mais próximas, outras doenças sociais se fizeram notar. A violência contra a mulher de maneira doméstica aumentou significativamente ao longo desse período. As relações humanas e de trabalho, houve uma glamorização do profissional da saúde, nem sempre revertida de maneira de valorização profissional de fato, mas isso aconteceu. Cenas como essa eram comuns de serem presenciadas nas redes sociais, o que isso cabe uma nova discussão, uma outra discussão, se isso é ou não a maneira certa de referenciar o profissional da saúde. Além disso, doenças como suicídio e, por último, a mortalidade do pessoal que trata com o Covid. Essa notícia do meio da pandemia, de julho, mas naquela época morria um profissional da saúde a cada 2 dias no Maranhão. Então, felizmente, nós não tivemos casos muito mais graves no nosso serviço, de profissionais que trabalham conosco,
a lembrar que alguns profissionais chegaram a internar na UTI conosco, no trabalho, em situações muito difíceis do ponto de vista, de todos os pontos de vista possíveis, mas felizmente nós não tivemos casuística fatal entre os nossos no nosso hospital. Essa é uma das fotos de alguns profissionais que faleceram ao longo desses 8 meses. Por último, para ser um pouco mais impactante, a mortalidade de 170 mil pessoas é como se todas as pessoas de Paço Lumiar morressem. E ainda sobra, 48 mil pessoas ainda sobram a mais se toda a população de Paço Lumiar morresse, e isso é a mortalidade do Brasil. Então a gente está falando de uma mortalidade de uma doença devastadora. 169 brasileiros, quase 170 mil brasileiros morreram. É como se mais que um avião e meio caísse por dia com pessoas que não precisavam morrer. Então a gente está lidando com uma doença extremamente grave, com uma mortalidade dita baixa, mas se você levar em consideração que toda uma população se expõe ao risco, uma mortalidade de 3,5%, 5% de toda uma população é uma mortalidade ridiculamente alta. Trazendo para a nossa realidade, esses dados são de novembro, publicados numa revista de grande circulação nacional, mostra que em números para cada 100 mil habitantes, São Luís foi uma capital que teve relativamente a baixa transmissão do vírus, relativamente, sabe-se que a transmissão do vírus tem muito a ver com concentração populacional. Então, São Luís, em determinado momento, fez parte dos primeiros picos de transmissão da doença, mas ao longo dos últimos meses regrediu e, mais importantemente, São Luís é uma das capitais com menor mortalidade relacionada à Covid. Talvez haja subnotificação, é possível que haja subnotificação, mas é possível que haja subnotificação também nos outros lugares. Não dá para proporcionalizar isso, mas de qualquer maneira, o esforço que foi feito, de certa maneira, na São Luís respondeu bem. O modo de trabalho da UTI do Hospital São Domingos, como que foi feito o trabalho ao longo desses, que felizmente, apesar do muito esforço pessoal que isso significa, como que foi o trabalho da UTI ao longo desses meses, né? Houve uma progressão de leitos naturais. No primeiro caso, a gente isolou 3 leitos que faziam parte, nesse momento de médico, eu e o Dr. Felipe, com a equipe de enfermagem que era voltada para essa região da UTI, que era o isolamento da UTI 5. E com o passar do tempo, aquela UTI ficou pequena, a gente progrediu para o isolamento da UTI clínica. Em seguida, nós progredimos para a UTI clínica, depois UTI pediátrica, ao fim, 35 leitos de Covid. Em um determinado momento da pandemia, nós tínhamos toda a UTI clínica, toda a UTI cirúrgica entubada, mais da metade da UTI pediátrica e boa parte da UTI clínica. Quase que simultaneamente tivemos 25 pacientes de ventilação mecânica ao mesmo tempo. Em um dia, em junho, no meio da UTI cirúrgica, eu fiquei rodando na frente daquele balcão, a UTI muito silenciosa, nenhum acompanhante, só os profissionais e todos os pacientes entubados, ou em ventilação mecânica, né? Então, uma situação realmente de uma UTI voltada para prevenção de PICs, que são síndromes pós-cuidado intensivo, onde uma das diretrizes principais é o acolhimento da família, a família participando do cuidado, os cuidados que a gente tem com interrupção de sedação, ver toda uma UTI entubada, sedada, é uma situação realmente muito diferente de tudo que a gente viveu e se houver sorte, viverá para os próximos tempos de nossas vidas. As discussões de protocolos clínicos foram enérgicas, a gente discutiu os protocolos clínicos a cada nova publicação da literatura internacional. Então a gente hoje
e ao longo de todos esses meses teve protocolos clínicos atualizados do que havia de melhor na literatura. Em determinado momento, no Congresso Europeu, uma das palestrantes botou todo o abecedário de A a Z. Em toda a letra do alfabeto havia uma sugestão de terapia a ser feita, desde vermífugo com A até zinco com Z. E esse momento da ciência médica foi muito sensível, porque houve uma regressão, isso não sou eu que digo, houve uma regressão de muito do que já sabíamos. A gente já sabia de muita coisa foi esquecida em detrimento de encontrar a bala mágica que faria o resultado final de tudo, e o sucesso de tudo. E o que provavelmente é certeza na vida é que problemas complexos têm uma resposta simples e errada também. O que a gente precisa para um problema complexo, como é o Covid, são respostas também complexas, cheias de necessidades de ajustes ao longo do caminho, que é o que eu vou passar a mostrar a partir daqui. Tivemos, no pior momento, 10 médicos intensivistas nos cuidados dos pacientes, 4 médicos residentes, 9 enfermeiras diaristas, além de fisioterapeutas, todos voltados apenas para o Covid. Às vezes, como a gente trabalha naturalmente e as coisas foram, de certa maneira, apesar de explosivas, foram um dia depois do outro, a gente, às vezes, não coloca em perspectiva de como aqueles dias foram, de maior quantidade de casos, foram difíceis. As reuniões diárias para a discussão dos casos foram, eu contei, 209 reuniões do Covid, no total aproximado de 418 horas. É como se a gente fizesse 18 dias consecutivos e ininterruptos de reunião. É como se tivéssemos visto toda a duração de uma novela de longa duração, como a Avenida Brasil, que eu coloquei como exemplo, 4 vezes. Então, são reuniões diárias, onde muito é discutido. Dentre as principais coisas que foram discutidas, até isso mudou ao longo da pandemia. No primeiro momento, discutimos muito os protocolos clínicos que apareciam a todo momento, discutimos muitas questões do insumo. Todo mundo sofreu de falta de insumos e diariamente olhávamos tabelas de insumos de medicamento, insumos de proteção, proteção individual, necessidade de leito, progressão de leito, como estava a curva no mundo todo crescendo. A partir de agora, eu vou traçar um pouco das casuísticas. Algumas coisas são traduzidas em números, outras coisas são traduzidas em experiência, que nem sempre vem para os números. Tivemos, então, 217 casos elencados nessa casuística que eu tive acesso, que a gente tem acesso. A mediana de idade foi de 64 anos, a mediana dos SAPs foi de 59 pontos, quer dizer, pacientes muito graves. A média desses pacientes no momento da admissão é de 190. O dedímero bastante elevado, e vejam que a quantidade de diálise que a gente usou ao todo nesses casos foi de 36%, o que é uma quantidade de diálise elevadíssima, se a gente considerar o quão pouco nós dialisamos os nossos pacientes geralmente na nossa UTI. O óbito por progressão de doença foi posto pelo médico assistente no relatório de óbito como 27,2% das causas de óbito, e outras causas, e prevalece as causas infecciosas secundárias em 78,8%. A mortalidade geral é 38%. Mas o objetivo dessa conferência é muito mais o que se mudou, né? Isso todo mundo sabe, morreu muita gente, houve muita diálise, mas o que é que mudou ao longo do tempo? A utilização da procalcitonina como marcador de infecção bacteriana na beira do leito. O uso de antibiótico nos pacientes, tanto alta quanto óbito, em junho, que eu trouxe como exemplo, foi de 43% o uso de antibiótico contra 8,3% em setembro. Então vejam que em 3 meses a gente aprendeu a lidar
com uma nova realidade na prescrição de antibióticos. Não reflete no total por a quantidade de pacientes em junho ser muito maior do que a quantidade de pacientes em setembro. Mas a mudança de cultura é muito importante, o que trouxe até para os outros pacientes uma nova possibilidade de... Nós já sabíamos do uso da procalcitonina, nós já sabíamos da validade da procalcitonina no uso na beira do leito, mas durante essa pandemia, ao chegar hoje, nós temos muito mais capacidade de manejar essa procalcitonina na beira do leito. O Dr. Zé Raimundo tem trabalhos publicados sobre procalcitonina, doutorado sobre isso, e a gente conseguiu afinar esse conhecimento. E o Covid trouxe aquela experiência de os pacientes não necessariamente morrem por falta de antibiótico. Eventualmente o paciente que está piorando na beira do leito, ele está piorando porque ele está piorando no Covid. E não há antibiótico que vai fazer isso frear. O que dizemos muito na beira do leito esses dias é que nós aprendemos a lidar com o paciente, nós não sabemos frear a doença. Nós ainda recebemos pacientes em catéter nasal que são entubados e vão em posição prona e desenvolvem trocas muito baixas. Não é algo como um infarto, que o paciente que chega suprado com o tempo adequado, a gente leva para o cateterismo, consegue abrir a artéria e o paciente passa a ter uma doença menos grave do que teria. A gente não consegue lidar com a progressão, os pacientes ainda progridem, infelizmente, mas hoje a gente sabe lidar com isso e muito mais, lidar com as condutas que têm que ser feitas, e eu vou falar sobre isso em ventilação mecânica. Esse é um grande quadro que está disponível para todos no protocolo, no relatório do mês passado, que é o relatório do Covid. Nós vemos que o uso de hidroxicloroquina no início da pandemia era padrão, se usava hidroxicloroquina, estava no nosso protocolo. E a partir deste momento, de determinado momento, e a gente vê notadamente em junho, de maio para junho, com a publicação do Recovery, a quantidade de pacientes, com as publicações internacionais, com a retirada do trabalho francês, a diminuição da prescrição de hidroxicloroquina. Lembrando que o protocolo clínico, ele não é ainda um molde, ele é algo que orienta o médico, orienta a equipe na beira do leito. Então, essa diminuição ela foi gradativa, porque apesar de ter sido protocolo, alguns colegas continuavam prescrevendo, o que é totalmente compreensível. O corticoide, depois da publicação do Recovery, aí sim, foi muito mais prescrito, e hoje nós prescrevemos quase em 100% dos casos. Mesmo quando no último mês tivemos uma paciente com relatando alergia ao uso da dexametasona, a gente usa outro corticoide em dose equivalente, e o uso de heparina, que em nosso serviço sempre foi muito prevalente. A gente sempre usou heparina guiado pelo dedímero, pelo fibrinogênio e pela clínica do paciente. E ao longo do tempo a gente pôde afinar um pouco mais isso na indicação, às vezes, de heparina para situações que a gente aprendeu a lidar de sangramentos menores. Numa experiência de um hospital privado em São Paulo, a gente conversava até em uma reunião que havia a experiência de hematúria nos pacientes com heparinização, principalmente pacientes em ECMO. O que a gente viu também, a gente viu muitos pacientes fazendo hematúria, mas que a gente soube lidar com isso na beira do leito, nem sempre fazendo o mais óbvio, que é suspender a heparina, né? Talvez esse seja o dado mais gritante. A gente aprendeu a lidar com a insuficiência renal do Covid de maneira não invasiva, não substitutiva. No início da pandemia, a gente, com a experiência de punção, a gente tinha que ajudar o serviço de nefrologia para puncionar os catéteres de Chaille, porque o nefrologista não estava conseguindo puncionar a quantidade de catéteres que a gente precisava para dialisar esses pacientes. Isso se dá por uma série de fatores. Talvez a gente tenha aprendido a lidar melhor com o balanço hídrico desses pacientes. Em determinado momento a gente teve muito medo de fazer volume para esses pacientes e piorar a troca.
Isso também por uma não pressa de indicar a diálise. A gente teve a oportunidade de discutir um trabalho publicado no New England que fala exatamente sobre a diálise precoce ou tardia, onde o gatilho para diálise tardia ou interrupção desse protocolo tardio, início da diálise, era desenvolvimento de acidose, desenvolvimento de condições de hipervolemia, condições de bicarbonato muito baixo. E a gente aprendeu a lidar com isso, que existem as emergências dialíticas e existem aquelas diálises que a gente pode preterir naquele momento. Não é incomum a gente lidar com pacientes hoje em dia que passam 48 horas anúricos, com creatinina aumentando todos os dias, mas não desenvolvem condições de determinação de diálise. Não determinam acidose, não fazem condições graves associadas a isso, hiperpotassemia, e a partir de um determinado momento eles voltam a urinar. De tal sorte que o primeiro paciente que dialisa esse mês começou a dialisar ontem. Então isso mostra uma maturidade, a doença não mudou, o tratamento mudou, mas o que mostra muito mais é a maturidade na beira do leito na hora de indicar e conduzir esses casos. Temos outras condutas que mostram mudanças. A gente tem manejo na estabilização do quadro, que a gente não tinha no primeiro momento, a questão da hipoxemia. Nós tínhamos pressa ou tínhamos indicação precoce de ser entubados os pacientes por uma série de fatores que foram caindo por terra ao longo do tempo, e hoje a gente tem o grande benefício na beira do leito, que é o alto fluxo nasal. A gente consegue fazer alto fluxo nasal nos pacientes e proná-los e suportar FO2 altas e fluxos altos durante muito tempo para evitar a ventilação mecânica de maneira desnecessária. A gente, em determinado momento, teve problema com escara de pressão. Houve um aumento de escara de pressão numa UTI que não tinha escara de pressão de maneira prevalente, e várias medidas foram tomadas e estão sendo tomadas para que evite o desenvolvimento de escara de pressão nesses pacientes. E essa pandemia oportunizou os primeiros 2 casos de ECMO que foram realizados com danos mínimos ao paciente e de benefício ao paciente. Isso tudo tem reflexo na mortalidade. A mortalidade, isso também é publicado na revisão de outubro dos óbitos, o relatório da UTI. A mortalidade mês a mês da UTI diminuiu. No pior momento, a gente teve uma mortalidade de 52%, 53% dos pacientes, e hoje a mortalidade de outubro foi de 7%. Então há também talvez algo relacionado com a menor gravidade desses pacientes no momento da admissão, mas com certeza, como é o objetivo dessa conferência, não só isso, né? Então, como considerações finais, tratamos uma doença nova. Uma breve história histórica. O Semmelweis foi o homem que inventou a lavagem da mão na beira do leito. E ele descobriu isso quando ele randomizava a sua enfermaria de pacientes puérperas, e as pacientes puérperas que eram tratadas por médicos morriam mais do que eram tratados por parteiras. E ao um colega médico morrer contaminado com bisturi de uma necrópsia de uma paciente puérpera, ele percebeu que a doença que as pacientes morriam, que hoje a gente conhece como choque séptico ou sepse, era transmitido por alguma coisa que ia nas mãos ou ia no material cirúrgico. Ele ficou conhecido por isso na história, mas ele fez uma palestra na Holanda, e esse é o ponto importante. E um dos médicos que ouvia a palestra dele se jogou na linha do trem no final da palestra, quando descobriu que a morte ia pelas mãos dele para os pacientes que ele cuidava, porque era uma doença nova e ele não conhecia essa doença. Isso é o dilema que todos nós da saúde enfrentamos a lidar com algo novo. A gente, em determinado momento, faz terapias
que se provam não tão corretas com o passar do tempo, mas a obrigação e isso é fundamental, isso foi uma grande lição que o Covid deu, fazer o melhor que se tem disponível naquele momento, usar a melhor da evidência que tem disponível naquele momento, porque isso vai dar a tranquilidade de, tanto para o paciente quanto para você profissional, você serviço, saber que você fez o melhor possível ao longo do que tinha disponível. Ninguém pode ser julgado com os olhos de hoje, o que acontecia. A gente pode julgar com os olhos que conhecíamos naquele momento. A interação multiprofissional foi algo realmente que mudou a interação dos profissionais dentro do Covid, a convivência diária e contínua ao longo de todo o plantão, tendo que fazer condutas enquanto a enfermeira está ajustando droga em um leito, o médico está fazendo prona com a equipe de apoio, não dá para juntar a equipe toda eventualmente dentro de um leito. Isso é algo que o Covid nos ensinou e nos ensinou que é preciso se organizar para lidar com uma situação caótica, enquanto a resposta para o caos sempre é a organização. E considero, pelo que vi, não só aqui, mas em outros lugares pelo mundo todo, nós, através da organização, conseguimos dar uma resposta bastante eficiente ao Covid. Gente, era isso. Obrigado.